Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre a história do profeta Daniel. Daniel, cujo nome significa Deus é o meu juiz. Daniel foi um homem retirado de sua terra natal, ainda jovem, para trabalhar em um dos lugares mais hostis em que se poderia se encontrar, o palácio do império inimigo. Mas mesmo em um lugar tão adverso, ele se levantou corajosamente como um lembrete em meio à cultura pagã vigente. Há apenas um só Deus e não há quem possa impedir a sua mão. Daniel foi levado cativo para a Babilônia com aproximadamente 17 anos de idade e se tornou oficial do governo do Império Babilônico, comandado pelo rei Nabucodonosor sob a bênção e direção de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa história extraordinária que é a história do profeta Daniel. Vamos mergulhar comigo aqui agora nesse universo poderoso que é a história do profeta Daniel. Mas antes, já deixa aquele like abençoado, se inscreva aqui no canal e vamos agora para o primeiro ponto forte da história desse grande homem de Deus, que se encontra no capítulo de número 1, versículo 8. É um dos pontos interessantes, é quando Daniel chega na Babilônia, e a Bíblia diz que Daniel, ele resolve não se contaminar com os manjares do rei. A Bíblia diz que é oferecido a Daniel vários manjares, muitas comidas que o rei comia, a bebida que o rei bebia, mas Daniel resolve não se contaminar. Eu acho interessante porque Daniel está longe da sua casa, está longe da sua terra, longe da sua família. Porém, mesmo assim, ele não se contamina, ele não se embaraça, ele não se envolve com as coisas de Babilônia. E ele resolve se santificar em um lugar onde ele poderia muito bem, se não tivesse compromisso com o Senhor, ele poderia muito bem se envolver com muitas coisas na Babilônia, pelo fato de estar longe, pelo fato de ter sido levado cativo para a Babilônia. Talvez poderia ter nascido no coração de Daniel um sentimento de que Deus havia abandonado o seu povo, deixado o seu povo, e talvez Daniel poderia levar isso para o outro lado, ficar irado com o Senhor, ficar aborrecido com Deus e começar a fazer coisas que não agradaram ao Senhor, mas não. Daniel permanece fiel ao Senhor e ele se santifica, se separa para Deus, e esse é o primeiro ponto forte que eu acho na história desse grande homem de Deus por nome de Daniel. O segundo ponto forte que eu acho na história de Daniel está no capítulo de número 6, é quando Daniel ele é lançado na cova dos leões. E houve ali dois motivos pelos quais eles fizeram isso com este grande homem de Deus. E é o segundo ponto que nós encontramos na história dele, é quando a Bíblia diz que o pessoal ali procura uma ocasião para tentar pegar Daniel em alguma falha. Eles estavam procurando alguma brecha em Daniel e não acharam em Daniel ocasião alguma. Eles procuraram de várias maneiras, de várias formas, mas não acharam nele brecha, não acharam em Daniel nenhuma porta aberta para que eles pudessem entrar e fazer uma bagunça na vida de Daniel. A Bíblia diz que eles não achavam ocasião contra Daniel. E quando eles estavam fazendo isso, procurando ocasião e não achando nenhuma ocasião, nós notamos que esse é um ponto muito forte. Não achar brecha em nossas vidas, não achar lugar, não haver legalidade. É quando o inimigo vai procurar em nós alguma brecha e não encontra nenhum espaço para entrar. Aconteceu isso com Daniel. Daniel é aquele tipo de cristão que tem todas as portas fechadas. Ele tem a porta da sua vida fechada, né? A sua vida com Deus é uma vida irrepreensível. Daniel, ele é irrepreensível na presença de Deus, e isso é extraordinário. O terceiro ponto forte que eu acho na história desse grande homem de Deus, a Bíblia diz que ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. E a única ocasião que eles acharam contra Daniel foi na lei do seu Deus. E o interessante, eles
acharam Daniel orando dentro do seu quarto, com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Diz a Bíblia que encontraram Daniel orando e buscando a presença de Deus. E isso foi um motivo para eles falarem para o rei, e o rei, infelizmente, ter que lançar Daniel na cova dos leões. E diz a Bíblia que quando jogam Daniel na cova dos leões, Deus envia o seu anjo para fechar a boca dos leões, e os leões não têm poder contra a vida de Daniel, porque quem ora, quem busca a presença de Deus, o inimigo não tem poder contra, a não ser que Deus permita, Fora isso, o inimigo não tem poder contra a vida daqueles que oram, daqueles que jejuam, daqueles que buscam a presença de Deus. E esse é o terceiro ponto forte da vida de Daniel, uma vida de oração, uma vida diária, uma vida em constante oração na presença do Senhor. Isso é extraordinário. E o quarto e último ponto forte na vida deste grande homem de Deus está no capítulo de número 10. É quando Daniel está em oração na presença de Deus e o anjo desce para entregar a resposta a ele. E diz a Bíblia que quando o anjo vem para entregar a resposta a Daniel, a resposta de oração, a Bíblia diz que o anjo então diz para Daniel: Daniel, você é um homem muito amado, muito desejado por Deus. Eu acho isso um ponto muito forte. Um dos pontos mais fortes na história de Daniel é quando ele recebe do anjo essa palavra: tu és muito amado, tu és muito desejado. Você sabe o que é você ser amado e desejado por Deus? Você sabe o que é o próprio Deus lá no céu bradar e dizer: eu sou apaixonado por Daniel, eu desejo Daniel, ele é amado por mim. Daniel era conhecido no céu pelos anjos, ele era afamado lá em cima. Daniel é desejado por Deus, e desde o primeiro dia Deus já havia entregado a resposta de oração a Daniel, mas o problema é que quando o anjo vinha descendo, os demônios prenderam o anjo lá em cima, impedindo ele de vir descer para entregar a resposta a Daniel. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Miguel, um dos seus príncipes, para derrotar os demônios, e o anjo é liberado para entregar a resposta a Daniel. Isso é incrível. Daniel, um homem de oração, um homem que se separava para Deus e que tinha uma intimidade extraordinária com o Senhor. Aleluia! Essa é a história desse grande homem de Deus, uma história extraordinária. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, já se inscreva aqui no canal, e se você desejar aí que nós venhamos aqui trazer uma outra palavra, a história de mais alguém, já deixa aqui nos comentários qual a história que você gostaria que nós falássemos aqui, e vamos trazer em o nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.